Pronto, vou botar aqui de novo. Acho que eu estava buscando a minha lanterna aqui. Então ele funciona assim, tá? As redes neurais. Então, elas é que vão, então, cada uma delas, constituir agora as nossas memórias. E, então, as nossas memórias não são memórias só de lembrar de assunto, são memórias de lembrar de movimento. Por isso que a gente chama de memória tudo que está aí, né? Lembrar de assunto e lembrar de movimento. E por isso que, quando a pessoa tem mal de Alzheimer, ela começa a perder o quê? Memória. Quais? Todas. Então, ela vai perdendo aos poucos as memórias, tanto faz as de movimentos, como as memórias de inteligências e de lembranças, né? De assuntos. Então, e aí é interessante, já que a gente falou de mal de Alzheimer, a gente já saber que o mal de Alzheimer, agora tem uma semana, foi publicado um artigo que eu já coloquei até num dos nossos, num vídeo nosso, que fala sobre o pensamento, o padrão de pensamento negativo. E então está sendo identificado, já foi publicado numa das revistas, na revista Alzheimer and Disease, alguma outra coisa, Alzheimer e alguma outra coisa. Então, nessa revista, foi publicado exatamente isso, que o padrão de pensamento negativo está ligado ao desenvolvimento do mal de Alzheimer. Então, é uma coisa que é bom a gente lembrar agora, que todo mundo tem medo de vir a ter mal de Alzheimer, é claro, né? Então, uma das coisas que foi publicada essa semana, e depois mantendo o nosso canal, mantendo-se no nosso canal de vídeo, já tem um vídeo sobre isso, e a partir do momento que houver outras informações, eu vou sempre publicar, tá? O importante, então, é nós sabermos que nós temos que fugir do padrão negativo de comportamento. E isso é muito comum. Hoje, por exemplo, nessa situação de pandemia, a coisa mais fácil que tem é a gente ficar com pensamentos negativos. E como é que vai ser? Quem está, por exemplo, com dificuldades disso, daquilo, só pensar negativo, 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 negativo. Nada de pensar negativo. Vamos descobrir a parte boa de tudo, pensar positivo, porque padrão de comportamento negativo é uma das coisas que está ligada ao Alzheimer. A gente sabia, até há pouco tempo, que todas as pessoas, foi feito em diversas pesquisas, todas as pessoas que desenvolvem o Alzheimer, elas normalmente, por enquanto, é identificado que elas têm 3 coisas claras, todas elas. Uma é a predisposição genética. Então, todas têm predisposição genética, todas têm ociosidade neural e todas têm excesso de estresse. Então, predisposição genética, ociosidade neural e estresse em exagero. Então, até isso já tem anos que isso é conhecido. E ainda não foi descartada essa ideia. Então, nós sabendo que a predisposição genética, até há pouco tempo, a gente não fazia nem ideia se podia modificar ou não. Agora, ociosidade neural, a gente já sabe que pode. Então, é uma das coisas que a gente tem que se preocupar agora, sabendo que nós estamos falando da memória, estamos falando de Alzheimer, que é uma possibilidade, que nós temos que aproveitar cada momento da nossa vida e aproveitar muito bem, e aproveitar observando todos os detalhes que estão à nossa volta. Porque cada detalhe que a gente observa aciona uma área cerebral. Por exemplo, a gente sai do trabalho, vai para casa. Se nós saímos do trabalho e fomos para casa, observando o caminho, apreciando as coisas, tá? Procurando ver alguma coisa de novo que apareceu, sentindo aroma, passou por flor, sente aroma. Tá? Passou por uma banca de fruta, compra uma e come, sente o sabor. Ou seja, a gente vai aproveitando tudo para a gente fazer com que todos os nossos elementos sensores, todos, estejam sendo ativados. Porque quanto mais nós ativamos todos os nossos elementos sensores, mais nós estamos fazendo com que o cérebro por inteiro
esteja se relacionando e, com isso, lá se vai a ociosidade neural embora. Vai comprar um acarajé aqui na Bahia. Vai comprar em cada lugar uma coisa, né? Como a gente está com gente de Rondônia até o Rio Grande do Sul, fica difícil dizer uma coisa que é característica, né? Vai comprar uma coisinha característica dessa do local de vocês. Conversa com o cara que está vendendo. Conversar. Invista alguns segundos para conversar com a pessoa, porque são pessoas diferentes do seu ciclo de amizade. Então, são áreas diferentes do seu cérebro que ativa. Entrou em casa, encontrou uma criança brincando no chão, senta no chão e vai brincar com ela. Porque você está voltando a uma área, a uma época que estava com teia de aranha. Estava tudo com teia de aranha. Então, brinca mesmo de verdade, durante um minuto que seja, mas brinca de verdade. Então, nós temos que, para evitar o Alzheimer, uma das coisas essenciais é isso. Que naquele filme, que muitos de vocês não sabem nem que o filme existiu, que é a Sociedade dos Poetas Mortos. Sara, você viu esse filme? Não? Ah, bom, não sabe que existiu, né? Porque quem disser que assistiu é porque tá se denunciando que tem quase a minha idade. Porque o filme é velho. Aí o cara dizia, o professor, carpe diem. Ou seja, aproveite o dia, certo? Aproveite o dia. Então, isso é uma coisa espetacular. É isso que a gente tem que fazer mesmo. E aí, as oportunidades estão na nossa frente o tempo todo. Você está dentro de casa, está andando, está encontrando alguém, vendo uma coisa, sai de casa, encontra alguma coisa. Ou seja, é a gente não passar passando, né? É a gente passar olhando, aproveitando, curtindo. Tá? Então, isso é importantíssimo para ativar essas redes neurais aí e evitar o Alzheimer. Essa é a ociosidade neural. E o outro é o estresse. O estresse, tem gente que diz, como é que eu não vou ter estresse num dia, na vida como ela está, tudo corrido? Dá sim. Dá para não ter estresse. Dá. É só a gente replanejar o nosso dia. Tem vídeos meus no nosso canal do YouTube que falam sobre esse replanejamento do dia. Então, é bem interessante a gente fazer isso, né? Aliás, num dos cursos a gente vai ter, no da personalidade. No de personalidade, obviamente, o planejamento do dia vai estar lá. Eu já me lembrei que é um dos temas nossos desse outro curso, né? Então, esse é o detalhe. Então, nós temos... E aí, o que é? O ideal para a gente evitar o estresse e a irritabilidade, essas coisas, é a gente aprender a compreender o outro. Porque grande parte do estresse é por causa do outro. Tá? Então, quando a gente passa a compreender o outro, aí muita gente chega para mim, pô, como é que eu vou concordar com os caras? O cara é um idiota, só fala besteira, vive me mexendo comigo, me implicando comigo, aquela coisa. Não é concordar que o cara está certo, não. É compreender por que ele é tão idiota. Até isso. Compreenda. Ele nasceu assim, coitado, ou ele tem problemas. Quando a gente compreende, a gente não fica com raiva da pessoa, não fica irritado com a pessoa. A gente compreende, coitado, ele é assim por causa de algum problema que ele tem. Então, é importante, a compreensão do outro é uma das coisas que eu considero mais eficazes para reduzir o estresse causado pela relação interpessoal. Eu acho fantástico. Muita gente que dizia que não conseguia reduzir estresse e que eu sabia por quê, era nesses relacionamentos. Quando eu comecei a dizer, vamos treinar como é que você compreende o outro, começamos a fazer treinamento, mudou a vida. Então, isso você já reduz. Tem uma meditação, que é a meditação de mergulho profundo na mente, né? Que virou moda na Europa, nos Estados Unidos, é Mindful Based Stress Reduction. Eles usam até o nome em inglês aqui, porque tudo que é nome em inglês o pessoal dá mais atenção, né? Então, se chamar meditação de mergulho profundo na mente, ninguém vai fazer. Mas se você disser, eu tenho um curso de Mindful Based Stress Reduction, vai todo mundo matricular, não sabe nem o que significa, mas todo mundo se matricula no tal do curso. Né? Mas essa meditação vale a pena mesmo, como ela. É uma meditação que você faz no dia a dia. E o que é? Basicamente, tudo que você for fazer na sua vida, você se dedicar integralmente àquilo.
Então, você se dedicar integralmente, o que que faz? Faz com que a sua mente comece a funcionar de maneira a desestressar. Para quem tem filho autista, quem tem parente autista, quem tem aluno autista, esse Mindful Based Stress Reduction também funciona. Por quê? Porque o autista, ele tem muito mais desses neurônios que eu coloquei aí do que nós. Quando a gente está com 2 anos de idade, todos nós temos aproximadamente 1.000 trilhões de conexões entre neurônios, esse troço que a gente está vendo aceso aí. São 1.000 trilhões de trocinhos acendendo aí. Isso com 2 anos de idade. Quando a gente vai crescendo, quando chega aos 12 anos, aí as redes neurais vão se formando, muito neurônio vai sobrando, vai sendo podado, vai havendo uma poda neural. Quando a gente chega aos 12 anos, de 1.000 trilhões, a gente fica com 100 trilhões. Você cai para 10%. Menos o autista. O autista continua com 1.000 trilhões. Então, o que a gente tem que fazer com o autista? Uma das coisas que a gente tem que fazer com o autista, nós temos que treiná-lo a concentrar em uma coisa só. A gente até pensa que ele já faz isso. Não, ele não é que ele faça isso. Ele fica desesperado com tanta informação que está na cabeça dele. Porque o autista, por ter 1.000 trilhões de conexões, ele não recebe, ele quando olha para o ambiente onde ele está, ele não vê como nós vemos. Nós olhamos e vemos uma imagem que é facilmente processada pela nossa mente. O autista, ele vê 10 vezes mais do que nós, muito mais informação do que nós estamos vendo. Então, é tanta informação que ele fica tumultuado, por isso que ele para, às vezes, fica olhando para um objeto só. Aí, o que nós temos que fazer é dar aquele objeto só para ele mesmo, mas ficar dialogando com ele, bem com aquele objeto, para ele conseguir naturalmente ir esquecendo as outras milhões de conexões que estão acontecendo e que estão atrapalhando a vida dele. Então, quando a gente consegue interagir com o autista para ficar nós mesmos também concentrando em uma única coisa, com muito cuidado, já começa ele a ficar mais calmo, mais tranquilo, etc. É uma das coisas interessantes do autismo, é isso. Tá? O autismo tem muita coisa para a gente ver e para a gente fazer, né? A gente vai ter um curso, mas é só daqui a umas 6 semanas, talvez. Mas, então, esse é o detalhe. Ou seja, essas redes neurais todas, né, que precisam estar ativas, e a do autista, ao contrário, tem que estar a meditação. Então, nós estamos vendo do Alzheimer, mal de Alzheimer. Então, a gente já viu, mal de Alzheimer. Vamos, então, tomar muito cuidado em não deixar de aproveitar cada momento, cada lugar que a gente está, cada ambiente, porque todos esses momentos são extremamente produtivos para deixar a nossa mente sem nenhum tipo de ociosidade. E o estresse começa por uma reprogramação da nossa rotina. Isso é importante, a reprogramação da rotina, e essa meditação, ou seja, a gente ficar concentrado em alguma coisa. Por exemplo, você vai a um banco, olha só um exemplo bacana de estresse. Você vai a um banco, agora os bancos têm aquela negócio de você sentar para ficar esperando, e com senha, tudo. Mas antes não tinha, né? Tinha que ficar na fila mesmo. Mas você vai a um local qualquer que tenha fila ainda. Aí você está na fila ali. Pronto. Aí o que a gente mais vê na fila? Todo mundo reclamando. Essa fila não anda. Todo mundo reclamando. Todo mundo começa a se estressar porque está numa fila. E o que adianta? Não adianta nada. Apenas vai apressar o Alzheimer. Ou seja, peraí, vamos jogar esse Alzheimer fora. Então, o que a gente já tem que treinar desde cedo, desde cedo? Eu falo isso para meus filhos, para todo mundo, para meus alunos no colégio. Toda vez que você estiver num local que você tenha que esperar, cuidado para não entrar na neurose de todo mundo. Aproveite para treinar seu cérebro, porque aí você está desenvolvendo o seu cérebro em vez de entrando em estresse e regredindo. Como é que eu faço? Treine visão e audição. Como é que faz? Por exemplo, você tem que estar parado naquele lugar. Então, vamos treinar a visão? Vamos treinar a memória visual. Como é? Você
presta bastante atenção numa área que está focada Para de na sua passar aqui frente. atrás sem blusa. Aí você chega Todo mundo naquela área que está bem na sua frente, observa bastante aquilo, fecha os olhos e tenta reproduzir tudo aquilo. Ou seja, criar aquela imagem que você acabou de ver. Né? Abre os olhos e confere. Errou alguma coisa? Complementa, fecha os olhos e tenta reproduzir aquele quadro. Então, você vai pintar um quadro na sua memória, baseado naquilo que você está vendo. Em seguida, você coloca os sons. De onde vem aquele barulho de uma impressora? De onde vem um barulho de um telefone? De uma porta batendo? Então, com isso, você vai treinando memória auditiva e memória visual. Você não está perdendo tempo, você está investindo o seu tempo naquilo. E esse treinamento de memória é um dos treinamentos espetaculares para a nossa mente. E você está aproveitando o quê? O momento que as pessoas estão ficando estressadas. Você não. Você tem que tomar cuidado para não fechar os olhos e perder o equilíbrio, né? Se eu tiver uma cadeira para sentar, é melhor, não há dúvida. Mas esse é um dos momentos interessantíssimos da gente tirar essa parte que o Alzheimer diz que é perigoso. Então, nós já sabemos ociosidade neural e estresse. O terceiro ponto, quer dizer, o quarto, né? Porque o primeiro é mutação genética, é predisposição genética. O quarto ponto, que é o que foi descoberto agora, é isso que eu falei para vocês. Pensamentos negativos. Ou seja, um padrão de pensamento negativo. Então, nós temos que eliminar todos esses três, porque na parte do gene nós não podemos interferir ainda. Embora a gente saiba que já existe edição do gene para consertar qualquer gene defeituoso no mundo. Então, é outra coisa importante vocês saberem. Tá? Todos os genes hoje podem ser consertados. Tá? Só que ainda está sendo em início esse processo, né? Que é a tesoura molecular, que faz a edição dos genes, ou seja, aquela parte, cadê? Essa parte daqui, essa parte daqui, essas letrinhas, né? O que essa tesoura molecular faz? Ela é como se fosse, corta essa fita da parte que está errada, corta, edita e coloca de novo. É praticamente isso que é feito. Essa tesoura molecular, a que nós conhecemos, é a CRISPR-Cas9. Então, a tesoura CRISPR-Cas9 é a tesoura que está sendo utilizada hoje para fazer isso. Corta a fitinha do DNA, edita e coloca de novo. Agora, isso está em início ainda. Apenas teve um cientista, que vocês já devem ter tido conhecimento, que desenvolveu uma tesoura moderníssima. E só que essa tesoura moderníssima é ele e a equipe dele que desenvolveu, e eles já editaram, final do ano retrasado, 2 gêmeos que foram nascidos, editados por ele, foram editados imunes à AIDS. Então, essas crianças gêmeas nasceram imunes à AIDS, editadas por esse cientista chinês chamado He Jiankui. Então, ele editou o gene. Logicamente, ele foi preso, porque ele apresentou isso, e isso era proibido de fazer cientificamente, e ele apresentou num congresso em Hong Kong, foi preso, e está preso lá numa universidade lá na China, e agora ninguém mais tem acesso a essa ciência dele, que é da edição genética, num nível espetacular. A tesoura molecular que ele inventou, que ele desenvolveu, ela, segundo ele, é capaz de consertar todas as doenças genéticas do mundo. Todas, todas, todas. E, infelizmente, nós não temos mais acesso, só a China. Está lá com a China só. Então, o pessoal de Dubai, os cientistas de Dubai fizeram um oferecimento imenso para o He Jiankui poder ser transferido para Dubai, e a China não deu a menor importância a isso, né? Porque, logicamente, ter um conhecimento científico desse, ninguém quer deixar de ter, né? De jeito nenhum. Então, vamos lá, aqui, nós estamos aqui. Bom, aí, então, o que a gente tem de memória mesmo? Nós temos, então, vários tipos de memória. Nós temos a memória de trabalho. Essa memória de trabalho,
é a memória que nós usamos no dia a dia. Todos os dias nós usamos a memória de trabalho. Ela é pequenininha, como nós vamos ver na figura em seguida. Tá? Nós temos... Ela é a memória que é a única que nós estamos usando agora, ou seja, nós raciocinamos com ela. O dia inteiro nós estamos raciocinando com ela. Tá? Tudo, as informações do momento, tudo. Ela é pequena, então é como se ela fosse igualzinho à memória de trabalho do computador. Quando a memória de trabalho precisa de uma informação que está arquivada no disco rígido, aí ela vai buscar no disco rígido a informação, e o disco rígido para nós é o córtex cerebral. Tá? Bom, então temos essa memória de trabalho, que a gente vai ver a figura dela depois. Aí nós temos uma memória chamada espacial. A memória espacial é uma maneira das redes neurais funcionarem. Então, a memória espacial são agrupamentos de redes neurais que funcionam de maneira a permitir para nós localização espacial, dar o senso de localização da gente. Né? A memória espacial no homem é mais bem desenvolvida do que na mulher. Não é que não seja desenvolvido na mulher, mas é mais bem desenvolvida no homem do que na mulher. A outra memória é a memória relacional. Essa memória relacional, que é uma memória que faz com que todas as memórias nossas, todos os nossos engramas são as memórias, localização das nossas memórias, são os engramas. E essa memória relacional faz com que todas as nossas memórias se relacionem umas com as outras. Essa memória é mais bem desenvolvida na mulher do que no homem. Todas essas duas, a relacional e a espacial, elas estão diretamente ligadas à memória de trabalho o tempo todo. Então, o dia inteiro nós estamos trabalhando com a memória de trabalho, mas no relacionamento com a espacial e no relacionamento com a relacional. A mulher mais com o relacional e o homem mais com a espacial. Todos dois têm as duas, mas a mulher tem mais facilidade nessa e menos nessa. O homem tem mais facilidade nessa e menos nessa. E aí temos a memória principal nossa, que é a memória consolidada, que é a memória definitiva, aquela que guarda tudo. Essa é que nós precisamos trabalhar de maneira que ela esteja excelente para a gente não esqueça mais nada. Que a gente consiga levar tudo para ela, que é o disco rígido nosso. E não esquecer nunca mais coisa nenhuma. Essa é uma memória fantástica para a gente. É a memória consolidada. E nós vamos ver exatamente como nós podemos, primeiro, levar tudo para essa memória, guardar tudo que interessa nessa memória e nunca mais esquecer nada que está lá. E aí as dicas que a gente vai dar são exatamente dicas que, se vocês começarem a fazer a partir de hoje, tudo isso vai mudar, tudo isso vai acontecer. Tá? Então, essas são as 4 memórias, quer dizer, 2 praticamente, a memória de trabalho e a consolidada, que essas 2 são maneiras dos engramas funcionarem, maneiras das memórias se relacionarem. Né? Essas 2 memórias são interessantes porque essa coisa do espacial e relacional, porque a gente vê claramente qual é a consequência do homem ter mais a espacial do que a relacional e a consequência da mulher ter mais a relacional do que a espacial. Repare o seguinte, a relacional liga tudo que é memória entre si. Então, o funcionamento do cérebro da mulher é uma coisa de maluco, de doido. Por quê? Cada área cerebral se comunica com todas as outras áreas. Então, é tremenda bagunça. O cérebro do homem é muito mais certinho, ou seja, uma área só se comunica com a outra. Mas isso traz problemas tanto para um como para outro. Tá? Então, por exemplo, para o homem achar uma coisa numa gaveta é uma imensa dificuldade. Imensa. Tá? Por quê? Para achar uma coisa dentro de uma gaveta, ele precisaria da memória relacional. Então, ele não consegue. Tá? Por exemplo, uma vez eu estava com o meu carro na oficina e precisei sair com o carro de minha mulher. Aí eu avisei, Irani, vou sair com o seu carro. Me dá a chave. Só que ela estava tomando banho. Ela disse, pega na minha bolsa. Aí eu disse, tá bom, eu vou de Uber. Porque o homem jamais acha a chave do carro da mulher dentro da bolsa da mulher. Nunca. Ele não consegue achar nada dentro da bolsa da mulher.
Por causa disso que a memória dele é a memória espacial, não é a relacional. Tá? É impossível, impossível, não tem como. E isso eu vejo claramente, não tem dúvida. E vocês podem ver que cada um de vocês pode ter um exemplo igualzinho, muito semelhante em casa. Agora, tem outra coisa. Outra coisa é o seguinte, agora vamos ver o outro lado, né? O outro lado da questão. Como o cérebro só espacial, que é o do homem, né? Ele tem localização espacial, senso de localização, tudo automatizado, aí o homem vai e estaciona o carro num tremendo num shopping enorme, né? Aí ele para o carro ali, ele nem viu onde parou. Estaciona o carro e vai fazer compra. Na hora dele ir embora, ele nem se lembra onde parou o carro, ele vai direto para o carro. Vai direto, automaticamente, pega o carro e vai embora. Agora vamos à mulher. Aí a mulher vai estacionar o carro num grande shopping center. Ela vai para o carro, vai fazer compra. Aí, na hora que ela vai voltar para o carro, o que acontece? Todo mundo já sabe. Ela não acha. Por isso que tem aqueles carrinhos elétricos cheios de mulher atrás. Por quê? É o cara buscando, para cada mulher daquela, tentar achar o carro dela, porque ela perdeu. Elas perdem o carro. Então, por quê? Porque a memória não é defeito, é porque ela, por ela não ter tanto defeito, ela não precisa da automatização da memória espacial. Só que ela não precisa significa que ela teria que, ao chegar ali, gravar. Eu estou no estacionamento, segundo andar, A verde. E anotar. Que aí, quando vai, vou segundo andar, A verde, acho o carro. Mas se ela não fizer isso, já era. Carrinho elétrico está ali para isso. Para buscar onde estacionou o carro. Então, esse é um detalhe, né? Então, realmente, isso acontece. Agora, vamos ver a memória consolidada. Então, essa, como eu falei, é a memória mais importante de todas, porque é a memória que vai gravar tudo definitivamente. É essa que a gente tem que trabalhar. Porque é essa que vai fazer a gente entrar num vestibular, num concurso, uma coisa qualquer, e a gente vai buscar tudo o que tem de importante lá. Tem até umas dicas que eu vou passar agora, que para os adolescentes que vão fazer concurso, nossa, é uma maravilha. Então, essa memória consolidada é que vai ficar gravado direto. Bom, nós temos o quê? Nós temos as nossas memórias... Opa, peraí. Nós temos a consolidada. Quais são? Nós temos a memória genética, tá? Que é a memória que eu mostrei para vocês, que é a que vem nos genes, né? Que tem toda a programação do nosso corpo. É a primeira memória que vem com a gente. Tá? É a memória de programação do hardware, do nosso hardware, né? Que é a nossa estrutura física toda, que é o que eu chamei de soma, que é a soma e psique. Né? Soma é o corpo, psique é a parte psicológica. Então, essa primeira memória, tá? Que está consolidada também. Nós temos... Então, essa está nos genes. A gente sabe que está nos genes, essa memória. Nós temos a memória, os memes, que é a memória cultural dos nossos antepassados, que está na consolidada, mas a gente não tem certeza. Até hoje, a gente não identificou onde que ela fica gravada mesmo. Eu coloquei aqui uma opção, é um chute, embora seja um chute com certa científico, mas é um chute, porque nós não temos comprovação ainda, que estaria na parte do DNA que é considerado ainda DNA lixo. Quem achou isso foi Roger Tsien, um cientista que até ganhou o prêmio Nobel há alguns anos atrás por causa do DNA lixo. Ele descobriu que cada grama do nosso DNA tem a capacidade de gravar 1000 terabytes de memória. Cada grama do nosso DNA pode ser usado como uma memória de 1000 terabytes, cada grama. Então, isso significa que nós temos uma capacidade, se a gente puder usar o DNA como gravação, como memória, nós temos uma capacidade infinita de memória espalhada pelo corpo todo. Nós não sabemos se a gente está usando isso. Tá? E nós temos a outra memória, que é a memória que forma desde que a gente nasceu e que estamos gravando todo dia. Tudo que a gente está estudando, tudo que a gente está vendo e tal, nós estamos gravando nos engramas, são as memórias, essas nossas memórias mesmo, né, que existem. Né? Essas memórias existentes. Então, tudo isso
é o que nós temos conosco de memória, na memória consolidada, que fica gravada o tempo todo com a gente. Tá? Então, agora, vista essa parte da memória, aí a gente vai partir para a primeira dica nossa de trabalho, que é o seguinte: como é que nós podemos resgatar memórias antigas e memórias que nem sabemos que nós sabemos? Coisa que nós nem sabemos que sabemos. Isso é uma coisa interessantíssima. Por quê? Está aqui, ó. Ela está, por exemplo, o que tem no meme, a gente não sabe que sabe, porque não é da nossa época. Isso veio dos nossos avós. Então, nós temos memória dentro da gente, segundo Richard Dawkins, segundo Aristóteles, que nós não fazemos ideia o que é, porque é da vivência de nossos avós, imagina. Nosso tetravô, bisavô, avô, etc. Então, está lá. E a gente pode resgatar isso? Eu vou mostrar que pode. Nós temos feito algumas experiências que têm dado resultados espetaculares. Tá? E essa memória genética? Essa não tem nada a ver com isso, porque é a memória de formação do nosso corpo, né? São as programações nossas. Mas essa daqui, tem memória nossa que foi construída quando nós nascemos. Tem memória nossa que foi construída quando nós fomos fecundados. Que a partir de 3 meses de fecundado, a gente já tem memória, a gente já começa a construir nossa memória. Então, tem coisas bem antigas gravadas que a gente não faz ideia, a gente não se lembra disso. E aqui também. Então, essa a gente não se lembra mesmo, e essa a gente não se lembra porque esqueceu. Essa a gente nem teve a oportunidade de esquecer, que a gente não sabia que existia. E como é que a gente pode lembrar disso? Podemos lembrar disso? Podemos. Podemos, e a dica é algo interessantíssimo, que eu faço já há muito tempo, tenho ensinado a um monte de gente a fazer, e tem vários alunos meus que levam susto em relação a isso. Vou dizer como é. O nosso cérebro sabe onde estão todas essas memórias. Nós é que não sabemos. Então, a única coisa que a gente precisa é, por exemplo, você vai amanhã assistir uma conferência de um cara que vai falar sobre um determinado assunto que para você é super importante, super interessante. Bom, ou você amanhã vai ter aula, para quem está no colégio, ensino médio, tudo, ou na faculdade, vai ter aula de um determinado assunto com um professor lá e que você quer aproveitar bastante aquilo para realmente não perder tempo, ser econômico no estudo, né? Para você, na hora que o cara estiver falando, você já tirar dúvida, já aprender e não ter que estudar muito. É por economia. Aí você precisa fazer apenas uma coisa. Vamos que seja a conferência. Veja se o cara que vai dar a conferência amanhã, aquilo que ele vai falar, se ele tem algum paper, alguma coisa que ele publicou sobre aquilo. A aula de amanhã, se tiver um livro que o cara vai se basear, a gente já está com o livro do lado. Então, a única coisa que a gente vai fazer não é estudar. A gente vai pegar aquele paper, aquele assunto de amanhã, e a gente, ao final da tarde, no início da noite, antes de dormir, a gente pega aquele assunto e a gente vai ler. Apenas ler. Nós não vamos estudar. Ler. Com um detalhe. O único detalhe é que a gente vai ler com um lápis na mão ou com a caneta na mão, escrevendo algumas palavras-chave do que você está lendo. Não é a técnica de leitura que eu vou passar para vocês, que vai ser, eu acho que na quinta-feira, que é uma leitura super econômica que você grava tudo. Não, não é essa técnica de leitura. É simplesmente você ir, palavra-chave, ler, escrevendo palavras-chave. Por que escrever palavras-chave? Porque quando você lê alguma coisa mexendo com a mão, e escrevendo palavra-chave melhor ainda, o seu cérebro vai fazer com que aquilo que você está lendo, ele grave. Só que você está lendo pela primeira vez, não está entendendo nada, não faz mal. Para o cérebro não faz mal, basta ler. Leu aquilo, rabiscando alguma coisa e vai dormir. Nesse vai dormir, é sempre importante que a gente relaxe antes de dormir. Isso é importantíssimo, tá? Porque o relaxar antes de dormir vai fazer com que realmente o processo de sono seja um processo correto, perfeito. Então, a gente precisa ter isso, que eu só ia falar depois, mas tem que falar agora já por causa dessa dica aí, que é desligar tudo que é aparelho eletrônico pelo menos meia hora antes, é não tomar nenhuma bebida que seja tipo energético, né? Tipo café, chá preto ou chá verde,
se vai tomar alguma coisa, tomar uma coisa relaxante, pelo menos 1 hora antes, tudo, para ir relaxando até dormir, porque aí o sono vai ser um sono correto, perfeito, que é o momento de toda a aprendizagem ocorrer. Aí o que ele vai acontecer? Ele vai pegar tudo aquilo que você leu e anotou e vai começar a buscar, ele vai buscar em todo o córtex cerebral, em todas as gramas e memes, o que tem gravado, que tem alguma coisa a ver com aquilo que você leu. Porque ele não entendeu. Você leu uma coisa que você ainda não estudou, mas o cérebro vai buscar. Aí ele começa a buscar tudo e deixa tudo em stand-by. Tudo preparadinho em stand-by. Porque não estava tudo com teia de aranha, guardado, etc. Quando chega no dia seguinte, na hora da conferência, você leva um susto, porque simplesmente você vai lembrar de coisa que você não sabia nem que sabia. E você vai ter dúvidas. Você vai conseguir ter dúvidas com o cara naquela coisa. É uma coisa espetacular isso, é uma coisa fantástica. Tá? Então, isso serve também para a estuda normal do dia a dia, como eu ensino para os meus alunos. Né? Mas esse aqui é a dica para a gente lembrar de coisas que a gente nem sabia que sabia. Aí pronto, você leva um susto no dia seguinte. Você vai ver, o cara está falando de uma coisa, você de repente lembra e tira dúvida, mas isso não é assim, assim, assim. Você mesmo não sabe por que você falou aquilo, porque veio à sua cabeça, mas você não lembra de ter lido aquilo em algum lugar, de ter estudado isso. Quando você vai ver, é uma memória antiga dessas que estava arquivada há muito tempo, ou é de um meme, ou é da cultura dos antepassados. Né? Isso é uma coisa difícil da gente detectar, mas é uma das dicas que eu acho assim, considero mais interessante que existe essa. Então, esse processo até agora, essa é a dica, né? Da gente resgatar memórias antigas. Eu acho assim algo fantástico, que são essas, principalmente essa, né, dos memes, memória dos antepassados, e essa que a gente está gravando desde o momento que a gente foi fecundado. Uma coisa dessa. Professor Roberto. Oi, diga. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Sou eu, Edinalva, que sou aluna, temos live. Quando falamos sobre a memória antiga, né, treinamos, fazemos esse tipo de treinamento, referente lembranças, momentos que já vivenciamos. Ela também, esse tipo de exercício, no caso, eu escrevendo em tal momento, como foi, eu fazendo esse tipo de exercício para tentar lembrar o momento que eu já vivenciei, até na minha infância, ou algum momento há 3 anos atrás, também acontece de lembrar? Com certeza, com certeza. Tanto que uma das coisas, a gente pode fazer esse tipo de exercício de diversas formas. Esse exercício, toda vez que a gente faz uma coisa dessa, antes de dormir, é sempre antes de dormir. Porque o antes de dormir vai deixar o cérebro trabalhar tranquilamente para buscar tudo que ele acha que é importante para a gente. A gente já deu a dica, porque a gente leu escrevendo. Ou a gente lembrou de um assunto de infância e escreveu. Ou a gente teve um sonho na véspera, que a gente vai falar disso também num outro curso desses, que vai ser interpretação dos sonhos, né? Porque tem a ver com toda a nossa memória também. Aí, interpretar, teve um sonho, escreva. Aliás, eu digo sempre, sonhou, escreve. Não sabe como isso é importante para a nossa mente, para o nosso cérebro, para a nossa memória. Importantíssimo. Escrever todos os detalhes, tá? Todos os detalhes. E se amanhã lembrar de uma coisa, mais uma coisa, escreve de novo. Então, o importante é isso, fazer tudo isso que você falou, de preferência antes de dormir. Porque aí o cérebro vai buscar. E a gente vai lembrar de coisas, a menos que a gente esteja estressado. Quando a gente está com estresse, tudo isso atrapalha tudo isso. O estresse atrapalha tudo isso. Tanto que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é fazermos esse trabalho constante de eliminação do estresse, compreensão do outro. A alimentação é super importante, mas nós vamos ver tudo aqui também. Né? Tudo que tem importância para o nosso cérebro, nós vamos tentar ver o máximo possível hoje e quinta. Né? Vamos ver o máximo que eu posso, ver se eu posso colocar o máximo possível hoje e quinta. Né? Mas vão ter aí, colocar para funcionar, né? Botar a cabeça para funcionar para nunca mais ser como antes. Tá? Verdade. Obrigada por responder. Nada.
Então é isso. Aí essa dica é a dica que eu considero assim principal dessa etapa, né? Essa etapa nós vimos é a etapa da memória inata. Aí nós passamos para a memória construída por nós e fomos ver a memória que é a construção do nosso organismo, né? Então essa foi a primeira etapa nossa. A primeira etapa do nosso curso é essa parte. A segunda etapa é nós vamos passar para equilíbrio homeostático. Equilíbrio é uma coisa importantíssima de nós mantermos o nosso equilíbrio para a nossa mente disparar. Para disparar mesmo. Vocês têm uma ideia? Todo esse processo que eu estou conversando aqui com vocês agora, eu tenho vários amigos que são adolescentes, né, de interior do estado, assim, e com poucas condições financeiras e tal. Então, diversos deles, há 3 anos, teve um grupo que há uns 3 ou 4 anos, estavam conversando comigo num curso que eu dei lá em Jaguaquara, no estado da Bahia, e estavam conversando, eles eram de um instituto de lá, e como é que a gente pode fazer? Eu queria ser isso, eu quero ver o que cada um queria ser, né? Mas não dá, porque é muito difícil, a gente não está preparado para Enem, não está preparado para concurso, o colégio público não é brincadeira, tudo. Eu disse, vamos fazer uma experiência, e começamos a fazer a experiência com tudo isso que eu falei para vocês até agora e mais essa parte que a gente vai falar do equilíbrio homeostático aqui. Então, com todas essas dicas, no primeiro Enem que o grupo fez, tá, foram as notas as maiores, dentre as maiores do estado da Bahia. Então, não aqueles disparados, né, de 100 em redação, mas teve um que teve 95 em redação. Isso passaram de primeiro nos cursos que eles quiseram fazer, porque simplesmente seguiram essas dicas. Ou seja, e economicamente. Não era aquele negócio de ficar estudando que nem um maluco, não, estudo econômico, tá? Porque não pode ter estresse. Então, tinha um momento de fazer atividade física, tinha um momento de relaxar, um momento disso, um momento de estudar, mas o estudo era sempre o estudo com essas dicas que eu estou passando aqui, para o cérebro realmente funcionar de uma maneira econômica. O que a gente quer na neurociência, no conhecimento neurocientífico, é saber como ele funciona para a gente fazer ele funcionar a favor da gente, nunca contra a gente, né? Bom, então vamos para essa parte. Essa parte também é super importante. Essa parte é o equilíbrio homeostático. O que é esse equilíbrio homeostático? É o que? O nosso cérebro funciona desequilibradamente. Então, você vê, nós temos um desequilíbrio cerebral permanente. Por quê? Porque, repare o seguinte, o nosso cérebro, o nosso organismo se equilibra todo, com oxigênio, comida que a gente comeu e tudo, e de repente a gente respira ou bebe uma água. A gente já desequilibrou tudo, porque já mudou a temperatura, já mudou a quantidade de água, já mudou a quantidade de oxigênio, etc. Então desequilibra. Então, o tempo todo, o nosso organismo está tentando se reequilibrar, fazendo equilíbrio que eu chamo de equilíbrio temporário. Ele fica o tempo, desequilibra, equilibra, desequilibra, equilibra. Então, o nosso organismo está sempre em processo de reequilibração, sempre, que é uma questão, lógico, de sobrevivência. Tá? Mas quem é que permite isso? Quem permite esse reequilíbrio permanente nosso, para a gente ficar totalmente equilibrado? E equilibrado significa soma e psique, ou seja, o corpo e a mente. Quando a gente está sentindo qualquer coisa diferente de estar bem, é porque nós estamos desequilibrados. Porque o certo nosso é a gente estar se sentindo bem. Ansiedade, angústia, tristeza, isso tudo. Por mais que possa existir motivações, essas motivações são apenas uma desculpa para a gente botar para fora o que o nosso organismo está sentindo por causa do desequilíbrio. Então, nós temos que saber como é que é esse equilíbrio. Quem faz esse equilíbrio? São as nossas células todas, principalmente as células neurais, aqui os neurônios, principalmente elas, que estão no coração, no intestino e no crânio. Então, de cara, quem faz isso, primeiro, inicialmente, todas as nossas células trabalham para isso, mas as principais são os neurônios no coração, no intestino e no crânio. Além das nossas células, também as bactérias nos ajudam nisso. Células e bactérias? Exatamente.
Porque nós somos da seguinte maneira. Está aí o corpo humano, né? Então, vamos ver como é que é constituído esse corpo humano aí. Esse corpo humano é constituído de 100 trilhões, aproximadamente 100 trilhões de células, né? As células que nós mais estudamos e que nós estamos comentando hoje, que são as células neurais, por causa da neurociência, são os neurônios, essas células neurais aqui em cima. Tá? É que a gente está trabalhando. Agora, onde é que essas células estão para que nós possamos, então, fazer com que elas trabalhem maravilhosamente bem para a gente, tá? Para trabalhar a nosso favor? Elas estão espalhadas assim, ó. Tem 100 bilhões aqui. 100 bilhões delas no nosso crânio, que a gente chama do cérebro craniano, né? Tem 500 milhões no cérebro entérico, que até há pouco tempo ninguém sabia que era um cérebro. Até hoje tem muito médico e muito biólogo que não faz a menor ideia que isso é cérebro. Diz, não, isso aí são nervos. São nervos. Não, é um cérebro, com raciocínio e tudo. 500 milhões de neurônios. Só que tem mais. Tem o coração, que é o cérebro cardíaco, com 40 mil neurônios. Então, repare, nós temos neurônio em 3 cérebros. Lá no Rio Grande do Sul, para quem é do Rio Grande do Sul, nós temos aí um dos maiores cientistas de patologia do Brasil, chamado Aventino Alfredo Agostini. Esse cientista, Aventino Alfredo Agostini, desenvolveu um trabalho durante a vida dele toda do cérebro triuno. É um trabalho espetacular. Ele desenvolveu, inclusive, uma metodologia educacional na escola Saber Fazer em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que nós estamos fazendo um convênio de ligação do saber fazer dele com o IUP nosso e ligado às ideias de Zé Pacheco, da Escola da Ponte, e Freinet, da Escola Francesa, para a gente fazer uma metodologia ideal de desenvolvimento cerebral da criança desde o berçário. Tá? Desde o berçário. Mas isso vocês vão ter conhecimento com o 6º livro meu, que é a Construção da Inteligência, que já vai estar misturado o conhecimento desses caras todos, né? Então, nesse cérebro triuno, quando ele desenvolveu o cérebro triuno, eu não nem conhecia o Agostini, né? O Aventino. Aí, só que eles descobriram lá em Passo Fundo a minha ideia dos 3 cérebros, né? E eu fui levado a conhecê-lo. Visitei o Aventino, fiquei uma tarde inteira na casa dele conversando sobre a pesquisa dele e a pesquisa minha. E aí é que nós resolvemos fazer uma coisa em conjunto, né? Aí é que é totalmente ligado a esse 3 cérebros nossos. O estudo dele é o cérebro craniano triuno, e que realmente tem uma ligação direta com o intestino e com o coração. Só que, na época dele, ele não conseguiu descobrir a ligação com os neurônios do coração e com os neurônios do intestino, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, o cérebro triuno de Aventino, com os 3 cérebros que a gente está desenvolvendo, vão dar pano para manga, para a gente descobrir um monte de coisa aí. Para a gente, o que interessa isso agora? Interessa agora a gente saber controlar esses caras, saber usar eles da melhor forma possível. Então, o que a gente tem que fazer é usar esses 3 cérebros de maneira que dê o melhor resultado para nós, que seja super eficaz a nossa vida de memória, de aprendizagem, de inteligência, de discernimento, de tudo mais. Então, como é que é o funcionamento dele? São só eles? Não, tem mais uma coisa que trabalha junto com eles, a microbiota intestinal. Então, essa microbiota intestinal, que são todas as bactérias que estão no nosso intestino, elas também funcionam conosco, junto com esses 500 milhões de neurônios aqui. Então, olha só onde é que a gente chegou. Nós estamos falando de memória, de inteligência, de aprendizagem, e nós chegamos no intestino, porque tudo começa aqui. Tudo começa no intestino. Como é isso? A microbiota, para que serve a microbiota? Antigamente, a gente usava muito antibiótico oral, demais, porque toda vez que tinha um problema, tinha que matar as bactérias do intestino.
E até hoje a gente usa a tal da amoxicilina, que é um antibiótico oral. Toda vez que uma pessoa está com infecção intestinal ou qualquer coisa, né? Qualquer infecção, amoxicilina, infecção de garganta também. A amoxicilina entra e mata todas as bactérias, mas inclusive as bactérias que nós precisamos, porque elas trabalham para a gente. Elas trabalham para a gente. Aí vem mais uma alerta aqui nesse ponto. Quem tem filho pequeno, e avisar outras pessoas que tenham filho pequeno, toda vez que tiver uma infecção de garganta, etc., que o médico passar antibiótico oral, a gente tem que saber que o antibiótico oral vai destruir todas essas bactérias, que elas são a nossa proteção, elas que protegem a gente, que trazem que ajudam no processo de imunidade nosso. Aí a gente dá para a criança amoxicilina. Aí, de repente, na semana seguinte que ela está tomando amoxicilina, é a semana da vacinação. E vai ser dada a vacina oral, aquela das gotinhas. Tá? O que vai acontecer? Todo mundo vai perguntar se tem alergia a ovo, se tem alergia a não sei o quê, aquelas alergias normais, né? Mas ninguém vai perguntar se a criança estava tomando antibiótico oral. Essa luta eu travo já há alguns anos e ninguém me disse por que não faz. Até me chamaram de ser contra a vacina. Eu não sou contra a vacina nenhuma. Acho que a vacina é importante. Mas a gente deveria avisar todas as pessoas cujos filhos tomaram amoxicilina, ou seja, o antibiótico oral, né? Eu estou dando o nome de um, que é o mais comum, para não darem a vacina naquele momento. Deixa para dar a vacina depois de pelo menos passar umas 2 semanas depois de já estar recuperada toda a microbiota intestinal. Os resultados de uma vacina oral junto, depois que a criança está sem proteção nenhuma, são os piores possíveis. Porque você está colocando uma coisa, que é um vírus semivivo na criança, que não tem proteção nenhuma. Então, a minha recomendação para todo mundo, inclusive William, o autor desse livro, William Shaw, o autor desse livro aqui, que é o livro sobre autismo e TDAH, William Shaw e outros cientistas famosos, um dos filhos dele se tornou autista. Ele é um médico famoso, que tem 2 laboratórios farmacêuticos nos Estados Unidos, porque tinha acabado de matar todas as bactérias da microbiota intestinal e tomou a vacina oral. Então, é um perigo mesmo, porque a falta dessas bactérias vai fazer com que vá para a corrente sanguínea um veneno que pode trazer prejuízos definitivos no cérebro da criança. Então, esse é um perigo. Tá? Qual é o papel da microbiota no intestino? É triturar todos os alimentos que não foram digeridos corretamente. A falta da microbiota faz com que essa trituração não exista. Né? Então, e a microbiota também protege, então ela faz a proteção total. Bom, então, para o nosso estudo da agora, nós temos que saber que ela trabalha junto com esse cérebro entérico aqui. A microbiota e o cérebro entérico. Eles trabalham juntos para quê? Aí é que vem o ponto para todo mundo que está estudando, para todo mundo que precisa de memória, precisa de inteligência. O cérebro entérico, que tem 500 milhões de neurônios, mais a microbiota, juntos, eles trabalham juntos para gerar 90% de toda a serotonina, que é o neurotransmissor que traz felicidade, alegria, satisfação. 50% de toda a dopamina, que é o neurotransmissor que traz disposição, ânimo, empolgação. E mais 30 outros neurotransmissores. Então, todos esses neurotransmissores que nos empolgam, que dá satisfação, que dá prazer, que dá alegria e tal, são gerados, gente, exatamente por aqui, pelo cérebro do intestino, junto com a microbiota intestinal. Então, toda vez que a gente está triste, acabrunhado, deprimido, com preguiça, sem vontade de fazer as coisas, que a gente pensa que é alguma coisa da nossa cabeça, não.
é do intestino. Tá? O problema está no intestino. Simples assim. Então, nós precisamos cuidar melhor dele. Então, nós precisamos saber o quê? E como é que eu faço para esse cérebro entérico, é o cérebro aqui, funcionar bem? Lógico. Ele funciona como? Com a digestão. Então, tudo que a gente come é que, se for bem selecionado o que a gente for comer, coisa que sirvam para ele, ele vai trabalhar muito bem e nós vamos estar totalmente equilibrados em relação aos neurotransmissores todos. Então, a gente precisa ter uma alimentação muito bem regrada. E nós vamos ver como é isso. Bom, então, ele é o responsável por tudo isso. Então, quem deixa a gente estabilizado emocionalmente não é a nossa cabeça, é o nosso intestino. Quem dá disposição para a gente é o nosso intestino. Quem permite a gente ter alegria, satisfação, prazer é o nosso intestino. Em parceria com a microbiota intestinal. Então, nós vamos ver o que a gente pode fazer com a nossa alimentação para que isso funcione maravilhosamente bem. Mas tem mais. Então, aqui é ele, né? O cérebro craniano, para que ele serve? Para a gente funcionar, como nós já falamos. Ou seja, ele serve para quê? Para a gente movimentar braço, perna, tudo, para a gente correr, pular, brigar, fugir, subir numa árvore e também raciocinar, pensar, refletir, né? Elaborar coisas, planejar. Então, nosso cérebro craniano, a gente achava que era o único importante. Não, ele é a máquina que faz a gente funcionar. Então, todo funcionamento nosso é comandado por essa máquina. Tá? Mas o estado emocional nosso é comandado por essa outra máquina aqui. Então, vocês veem, nosso estado emocional não tem nada a ver com a cabeça, tem a ver com o intestino. E se o intestino estiver funcionando bem, ou seja, se a gente tiver com esse processo do cérebro entérico bem, gerando os neurotransmissores corretamente, lógico que essa máquina cerebral da cabeça vai funcionar muito melhor. Então, aqui é fundamental para que aqui funcione muito bem. Só tem um detalhe a mais aí, fantástico, que vocês só vão ver no 6º livro meu, que é o cérebro cardíaco. Esse cérebro cardíaco é o cérebro que tem só 40 mil neurônios, mas que por esses neurônios estarem dispostos de uma maneira X, diferente dos que estão dispostos no cérebro craniano e no cérebro entérico, ele interfere diretamente nesses outros 2 cérebros. A interferência é imensa, a interferência que ele faz, porque o campo magnético gerado por ele não é anulado, como é o daqui, nem o daqui. Então, é 5.000 vezes superior ao de cima, e muito mais superior ao de baixo. Então, esse cérebro praticamente é o que comanda o cérebro entérico e é o que comanda o cérebro craniano. E esse cérebro funciona com o quê? Aí nós vamos voltar aos filósofos antigos. Por incrível que pareça, amor. É exatamente o que está aqui. Então é interessante como a ciência volta a descobrir coisas que os filósofos antigos falavam para a gente não acreditava. Quer dizer, está escrito em tudo que é lugar, a gente não acredita. Isso é coisa de filósofo antigo. É exatamente isso. Então, você estar de bem com você mesmo, de bem com você mesmo, você gostar de você mesmo, você buscar a sua completude. Essa busca da completude, de estar bem com você mesmo, é esse cara aqui, é o cérebro cardíaco. É ele quem começa a gerar energia, e essa energia gerada, essa força gerada, é um campo magnético que vai atingir esse e esse, e vai interferir nesse e nesse, interfere nos 2, e vai fazer com que os 2 funcionem maravilhosamente bem. Obviamente, se esse aqui não tiver com defeito, ou seja, se a gente não estiver comendo veneno, ele vai funcionar maravilhosamente bem, né? E se esse aqui também precisa de não ter veneno, por exemplo, água. Nós temos que beber água frequentemente para que todo o cérebro craniano esteja bem alimentado.
Um dos alimentos mais importantes do cérebro craniano é justamente a água pura, né? E aqui é todo o processo de alimentação. Então, pelo que a gente viu, aqui, cérebro cardíaco, 40 mil neurônios só, campo magnético 5.000 vezes superior ao campo magnético daqui, que são 100 bilhões de neurônios. Por isso que ele interfere aqui. Campo magnético aqui, quase 10.000 vezes maior que o campo magnético daqui, interfere aqui também. Então, nós estando bem emocionalmente, não emocionalmente é aqui, nós estando de bem conosco mesmo, de bem conosco. Começa tudo por aí. Você procurar a sua completude. É amor, na realidade, é buscar entender a si mesmo, a autoconhecimento, entender a si mesmo, ser aberto com você mesmo. Nós temos vários vídeos falando sobre isso, né? Faz com que o cérebro cardíaco esteja elaborando ondas eletromagnéticas de tranquilidade, de satisfação, que vão melhorar o funcionamento do cérebro entérico e melhorar o funcionamento do cérebro craniano. Então, isso é fundamental. Agora vamos ver como é que a gente faz isso, a microbiota funcionar, o cérebro aqui funcionar. Antes disso, vamos ver de novo o autista, tá? O autista, a criança autista, quando chega, tem o quê? Um dos problemas da criança autista é que a microbiota intestinal da criança autista é muito menor, tem muito menos bactérias do que a microbiota de uma criança normal. Então, elas, por algum motivo, elas não têm quase bactéria nenhuma. Pelo fato de ter pouquíssima bactéria na microbiota do autista, o que acontece? Quando o autista come, o alimento que entra no autista, ele não é digerido totalmente, porque a digestão dos alimentos nossos são feitos pelos ácidos, lógico, o ácido gástrico, mas muita coisa não é digerida pelos ácidos. E essas coisas que não são digeridas pelos ácidos são trituradas pelas bactérias. Como o autista não tem todas as famílias de bactérias que nós temos, então vai sobrar alimento. A sobra dos alimentos no trato digestivo do autista vai deteriorar, vai estragar. Ao estragar, cria um ambiente apodrecido dentro do trato digestivo do autista. Esse ambiente apodrecido provoca o aparecimento de bactérias patogênicas, fungos, vermes, protozoários, todo tipo de bicho que não interessa. A bicharada danada. O autista é infestado de parasitas. Então, o trato digestivo do autista está sempre infestado de parasitas, por causa disso. Todo autista. Então, uma das coisas que a gente tem que estar atento é isso. Nosso filho é autista, então nós temos que... A primeira coisa que a gente tem que estar na cabeça o tempo todo é fazer tratar permanentemente a eliminação dos parasitas, vermes, protozoários, tudo que tem no trato digestivo dele. Então, isso é fundamental, porque sempre tem. E muitas mães de autista, avó de autista, já me falou várias vezes, não, eu fui ao médico, mandou fazer exame de fezes e disse que não tem nada, não, que o intestino dele está limpo. Então, a senhora faz um seguinte teste, que é um teste que todo mundo pode fazer quando o médico disser que não tem. Não, não tem não, não precisa tratar não, besteira. Não tem parasita nenhum. Pega aquela fitinha que tem naquelas lojas de aquário ou de piscina, tem aquela fitinha de medir pH. A fitinha é o ideal, o pH da água, né? Aí coloca aquela fitinha no cocô da criança. Quando a criança fizer o cocô, põe lá a fitinha no cocô da criança. Se a fitinha disparar o pH, pode ter certeza que o cocô não está sendo feito pela criança. O cocô está sendo feito pelos parasitas que estão dentro do trato digestivo da criança. Então, está provado que tem parasita. Aí vamos eliminar eles. Aí pronto, é importante a eliminação. Na eliminação dos parasitas tem que ser com o médico clínico, né? Que veja quais são os medicamentos ideais, tem a cianita que todo mundo usava, né? E tem também tratamentos que lá em Passo Fundo, o pajé do grupo Caingangue me passou uma coisa interessante, que foi caroço de abacate, chá de caroço de abacate ralado. Outra coisa que o pessoal faz muito é aquele semente de abóbora, né?
semente de abóbora, põe na comida. Então, tem várias coisas do dia a dia que são coisas fitoterapêuticas, né? E que também servem para eliminar os parasitas. E esse chá de caroço de abacate ralado parece que é um dos mais eficazes, porque ele alcança, inclusive, um que nem a Anitta consegue alcançar, consegue matar, que é a Candida albicans. A Candida albicans é um dos vermes que mais infesta o trato intestinal do autista. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado com o autista, que é na alimentação. Tá? Logicamente, como eu estou falando da gente, mas eu estou falando de todos os gente, todos os nós. Né? E os nós somos os nós não autistas, os nós autistas e nós de qualquer outra, com qualquer outra comorbidade, síndrome, transtorno, porque nós temos que ter respeito a todas as diversidades. Então, nós precisamos estar atentos a tudo. Então, por isso que eu parei para agora dar a especificidade do autista, que é muito importante, que o número está aumentando violentamente. Né? Então, quem tem parente que tem filho autista ou tem filho autista já sabe tratar os parasitas imediatamente. Outra coisa do autista, importante também. Né? Lembra que eu falei que o defeito no gene, lá no início, quando eu falei, o defeito do gene do autista provoca má formação da parede do intestino? Pois é, o gene defeituoso do autista provoca má formação da parede do intestino. O que acontece? A parede do intestino, essa parte aqui, né, que contorna o intestino, ela é impermeável na gente. Para quê? Para não passar nada para a corrente sanguínea, lógico. E ela é permeável no autista. Então, o que acontece? Tudo passa para a corrente sanguínea. Então, olha o perigo aí. Além dele ter um monte de bicho lá dentro, ou seja, ele está infestado de parasitas, todas as proteínas dos alimentos que ele come, que para nós não faz mal nenhum, porque não vai para a corrente sanguínea, para ele vai fazer mal porque vai para a corrente sanguínea. Então, por isso que todo autista tem intolerância a algum tipo de alimento. Por quê? E por que nós não temos? Porque a nossa parede do intestino é impermeável. E por que ele tem? Porque a dele é permeável. Então, se eu comer qualquer comida com glúten, não tem problema nenhum para mim. Porque o glúten não vai passar para a corrente sanguínea. Se eu comer tudo com leite, proteína, caseína do leite, lactose, proteína da soja, não vai fazer mal para mim. Posso comer tranquilo. Por quê? Porque a parede do intestino meu é impermeável e porque a minha microbiota intestinal está perfeita. Então, a parede do intestino é impermeável, microbiota perfeita, digestão perfeita, acabou, não tem problema. Posso comer qualquer porcaria dessa. Não devo, mas posso. Não devo porque tem outros males, né? Se eu quiser comer tudo com açúcar branco refinado, aí eu já não posso mais. Por quê? Porque açúcar branco refinado faz mal para todos nós, não é só para o autista, não. Tá? Para todos nós. Então, o açúcar branco refinado é o primeiro cara a diminuir aqui, no cérebro entérico, a produção de serotonina. Diminui violentamente a produção de serotonina. O que vai acontecer? Depressão, tristeza, ansiedade, preguiça e diminui a dopamina também. Preguiça, relaxamento, falta de vontade. Aí o cara diz, hoje eu estou uma preguiça danada, estou cansado, não sei, eu fiz muita coisa ontem. Não fez porcaria nenhuma, você comeu açúcar branco, doce feito com açúcar branco, está comendo um monte de doce aí, vai querer ficar como? A não ser que a pessoa queira curtir uma depressão, né? Que tem gente que quer, acha bacana, né? Então, aí, taca açúcar branco, taca refrigerante, açúcar branco, refrigerante doce feito com todo tipo de açúcar. Pronto, aí vai curtir sua depressão tranquilo. Então, para o autista, tá? Aí a gente tem que tirar essas coisas. Por quê? O que vai acontecer, então, com o autista? O açúcar branco é para nós, tá? Açúcar branco, refrigerante, essas coisas é para nós também, ainda mais com o autista. Agora, o autista é pior. Por quê? O glúten, por exemplo, ao chegar no intestino do autista,
ele tem as últimas comprovações científicas que chegaram, ligaram que o glúten aumenta a permeabilidade da parede do intestino, que já está permeável, aumenta, deixando passar então um monte de coisa, inclusive protozoário. Daqui a pouco vai um verme para o cérebro do autista. E vai mesmo. Então, ele aumenta a permeabilidade da parede do intestino e o glúten sozinho, sem nenhum bicho, sem nenhum protozoário, sem nenhum verme, ele sozinho vai provocar a inflamação dos astrócitos. Eu não botei a figura dos astrócitos, eu esqueci de colocar. Os astrócitos, para quem fez biologia, são aqueles células que ficam em volta da célula neural. Então, tem astrócito, ligodendrócito. Para quem estudou biologia, lembra disso. Astrócito ou ligodendrócito ficam aqui, em volta das células neurais. Então, o glúten vem direto para a célula neural e inflama ela. A inflamação da célula neural vai provocar no autista o quê? Incômodo na cabeça. Então, vocês podem reparar que todo autista, quando você pergunta o que você está sentindo na cabeça, dor? Não, dor não. Parece que está assim. Aí fala assim. O que é assim? Não, parece que vai abrir. Ou outros dizem, não, é assim, uma pressão. Outros dizem, parece que está pressionando. Então, eles sentem um incômodo na cabeça. Esse incômodo na cabeça é por causa da inflamação cerebral causada por esses nutrientes que não poderiam ter ido para a corrente sanguínea e não poderiam ter chegado ao cérebro. Então, isso é um outro problema seríssimo da criança autista que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, tratar os vermes todos. Segundo, tirar tudo o que não pode ir para a corrente sanguínea dele. Lógico que o ideal é que o médico mande fazer um exame de intolerância alimentar completo, para a gente tirar tudo aquilo que é veneno para o autista. Mas tem muita gente que não tem condição de fazer esse exame. Então, quem não tem condição, porque é caro, são exames caros, eu mando tirar logo. Pega um nutricionista e vê. Glúten. Glúten é a base da nossa alimentação. Tá? Se ele é a base da nossa alimentação, a gente não pode tirar o glúten, senão a pessoa morre de fome, morre de inanição. Então, nós temos que tomar cuidado apenas com o autista de substituir o glúten por comidas que têm o mesmo valor nutricional, mas que não tenha o mesmo valor nutricional, tá? Mas que não tenha glúten. Então, é isso. Aí, quem sabe fazer isso, o quê? Nutricionista. Então, os nutricionistas são as pessoas que podem substituir. Pega, tira o glúten e põe alguma coisa que tem o mesmo valor nutricional. E a criança vai acostumando aquilo aos pouquinhos. Por exemplo, batata doce cozida, inhame cozido. Batata doce cozida, inhame cozido. Tudo isso são coisas que substituem o glúten tranquilamente. Outro, leite. Aí vê qual é o valor nutricional que pode substituir o leite por causa da caseína. O que pode colocar no alimento que tem o mesmo valor nutricional, por exemplo, já que se estiver comendo soja. Né? E açúcar, tirar. Né? O açúcar menos mal, tem aquele mascavo, demerara, que é menos mal, né? E o ideal mesmo é plantar em casa a estévia. Né? Plantar a estévia e usar as folhinhas da estévia para adoçar tudo. Pronto, tranquilo. É uma ideia, né? Então, para o autista, isso é fundamental, né? E outra coisa, que para facilitar todo o processo do autista e nosso também, aí entramos nós nessa história também. Nós precisamos sempre ver o que a gente precisa para complementar de vitamina nossa. As nossas vitaminas têm que estar sempre... Nunca tomar vitamina à toa. Vitamina à toa faz mal. Né? Mas o ideal é o quê? Uma vez ou outra, fazer o exame de sangue, ver o que está faltando de vitamina e fazer a complementação vitamínica. Quem mora em local que tem sol, a vitamina mais importante é a vitamina D, certo? E que o ideal é que a gente processe a vitamina D a partir da exposição ao sol. Então, isso é muito importante, porque, inclusive, saiu uma pesquisa feita na Universidade da Alemanha, essa semana, sobre o coronavírus. Então, na pesquisa dizia claramente, uma coisa que está espantando todo mundo,
todas as pessoas que pegaram o coronavírus e que estavam com o índice de vitamina D muito baixo, todas morreram. Todas as que estavam com índice médio tiveram sintomas de gripe. Todas as que estavam com quantidade correta, regular de vitamina D, não tiveram sintoma nenhum. Isso entre todas as pessoas que pegaram o coronavírus e que teve o exame da nível de vitamina D. Isso significa que a vitamina D é a mais importante para o nosso sistema imunológico. Super importante isso. Tá? Então, teve sol, vamos para o sol. Tomando cuidado só com insolação, né? Não ficar exagerado e não ter insolação. Mas é super importante. Então, é isso. Essa parte daqui da constituição do nosso equilíbrio homeostático é importantíssimo a gente lembrar dessas dicas. Tá? Bom, aí vamos ver essa outra dica aqui, que é a segunda e a terceira dica de hoje. Segunda e terceira dica. Tá? Como manter o equilíbrio homeostático e a imunidade. Nós temos duas coisas. Vamos primeiro ver a parte do soma, ou seja, nosso corpo. O que a gente pode fazer no nosso corpo para manter o equilíbrio homeostático e a nossa imunidade? No nosso corpo, nós precisamos ter alimentação. Eu coloquei uma coisa aí que, quando eu estou conversando com os meus amigos adolescentes, eles sempre me pegam nessa. Que eu digo, rapaz, a única coisa que você precisa é alimentação multicolorida. Ou seja, vai comprar no supermercado, compra todas as cores de fruta, todas as cores de legumes, tá? Verduras. Então, legumes, verduras, frutas, de tudo que é cor. Porque quanto mais cor tiver na sua alimentação, melhor. Sempre tem um que pega um saquinho de bala daquela jujuba multicolorida e pergunta se ele está fazendo correto. Tá? Obviamente que não. Ali só tem açúcar, não tem mais nada, certo? Mas a alimentação multicolorida é o que a gente mais precisa. Então, eu digo, vá fazer supermercado mesmo quando for, vá na feira, vá na barraquinha que vende fruta e pega uma fruta de cada cor, come uma fruta de cada cor. Ah, eu não gosto. Passa a gostar, porque quanto mais você misturar as cores das frutas, mais você vai ter imunidade, mais você vai estar com equilíbrio homeostático. Isso para o nosso cérebro funcionar, para os 3 cérebros estarem funcionando maravilhosamente bem, é fantástico, é base. Então, isso é uma coisa que vai resolver mais maravilhosamente todo o nosso processo de memória. Pode ter certeza disso. Memória, inteligência, tudo. Alimentação multicolorida. E mais, o que mais? Eliminação dos venenos, lógico, né? Nós temos que eliminar os venenos, tá? Porque quem são os venenos? Já falamos. Açúcar branco. Que está o quê? Está no refrigerante, tá? Etc. E onde tem mais veneno? Conservante. O que a gente puder de comer, de comida que não seja processada, nossa, nós estamos bem. Lógico que você vai precisar comer uma comida ou outra processada, às vezes não tem jeito, às vezes está viajando, mas o mínimo possível de comida processada. Que a gente puder comer de comida natural é melhor, porque o processamento tem conservante. O conservante é um veneno para a gente. E eu estou dizendo para a gente, para o autista, nem pensar. Nem pensar em conservante. Então, porque realmente o conservante vai destruir ele. Aquele suco de caixinha, nossa, suco de caixinha, aquilo é um perigo para o autista. Um perigo. Então, todas aquelas balinhas com glúten, não sei o quê, suco de caixinha, refrigerante, isso, a gente, quem tem filho autista, o ideal é não ter em casa, porque pega muito mal a gente ter em casa uma comida que o filho não possa comer, né? Então, o ideal é a gente fazer essa dieta também. Então, alimentação multicolorida. O que mais? Eliminação dos venenos, está aí tudo que a gente falou. Açúcar branco, conservantes, corantes também. Corante para a gente nem tanto, mas para o autista é terrível, tá? Temos que consumir água frequentemente. Não é beber muita água, né? Mas é beber pouca água com frequência. E atividade física diária. Essa atividade física, muita gente, eu não tenho tempo de
de sair correndo por aí, de academia, não sei o quê. Não tem que fazer nada de academia. A atividade física é para fazer a mais simples possível. Mais simples, caminhar, subir e descer uma escada, alongamento, mas fazer todo dia alguma coisa, pouca que seja, para não perder paciência. Pouca. Nem que seja só subir e descer uma escada, alongamento é o ideal, mas fazer diretamente. Então, essa é a parte do corpo. E a parte da psique? A parte da psique aí é que vai mexer com o coração também. Então, aí, equilíbrio homeostático e imunidade, nós vimos a parte do cérebro entérico, está aqui, soma. Cérebro cardíaco, psique. Né? Então, nós precisamos o quê? Fazer um trabalho de autoconhecimento, a gente tentar descobrir quem a gente é, como a gente é, tá? Para aumentar a nossa autoestima, a gente está muito bem resolvido e buscar a nossa completude, super importante isso, buscar a nossa completude. Com essas duas dicas, nós vamos estar maravilhosamente bem, maravilhosamente bem. Que duas não, né? Que essa já são 3 dicas que eu coloquei para vocês, né? O açúcar cristal orgânico, ele... Olha, eu não sei como é que ele é, não. Se ele tem conservante, se não tem, tem que olhar. Porque o ideal mesmo é o açúcar... Isso quem perguntou foi Maurílio, né? Porque tem que ver como é que é, se tem conservante ou se tem algum processamento que prejudique ele. Teoricamente, o orgânico é mais saudável, né? Mas eu não posso dizer não. Agora, nutricionista. O melhor profissional para dizer isso para a gente é nutricionista. Eu tenho vários nutricionistas que estão nas clínicas, espalhadas até por algumas cidades dos estados que eu estou passando, e que eu peço sempre para ficar estudando isso. Elas estão os que dão apoio para a gente nisso. Né? É isso. Aí é importante a gente ver o seguinte: foram 2 momentos que nós vimos, tá? Antes de passar para o terceiro momento, para não ficar enchendo a cabeça de vocês, que a gente com um monte de coisa sem que vocês possam falar, vamos ver se alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa dessa, para não passar adiante e ficar alguma dúvida aí, né? Porque tem coisa para a gente ver, mas é bom não ficar enchendo a cabeça demais. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Diga, Sara. Professor, boa noite. Boa noite. Na verdade, quando o senhor falou aí da questão do cérebro, né, intestinal, nós três cérebros que nós temos, eu me vi uma situação, porque é um relato pessoal, assim, vivido, né, concreto, em relação ao desenvolvimento, ao trabalhar do meu intestino. Eu senti muita dor de cabeça, uma alimentação horrível que eu tinha, achando que estava maravilhosa. E eu comecei a mudar, fiz uma reeducação alimentar, tirei todo açúcar, sal branco, sal refinado, todo tipo de açúcares, cadáveres, né? Que o médico, na verdade, que estava fazendo esse acompanhamento, ele chama toda carne, tipo de carne de cadáveres, porque matou o boi, é um cadáver, e aí a gente ficou nisso, eu achei até nojento um pouco, mas foi bom para mim, porque eu era carnívora, né? Churrasco, e eu tirei. Assim, eu posso dizer, a dor de cabeça que eu sentia sumiu. Então, quando o senhor falou que começa no intestino, para depois o cérebro estar legal, eu senti isso assim. Tirei café, chás, sem nenhum tipo de açúcar. E foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Então, assim, foi um desafio, na verdade, difícil, mas foi maravilhoso. Então, é uma limpeza hepática, né? Exato. E muito bom, gostei muito. Então, a gente vê que realmente isso tem uma ligação forte, né? Nossa Exatamente. A alimentação, como a gente viu, é a base. A gente é aquilo que a gente come. Então, isso é fundamental. Não tem como ser diferente. Nós somos o que comemos. Então, é bom sempre a gente estar atento ao que a gente come, porque se a gente come porcaria, nós não vamos ser mais nada do que porcaria, é óbvio, né? Então, o Maurílio diz que está fazendo pesquisa sobre o milho e o açúcar, o menos modificado e o processado transgênico, né? Interessante, Maurílio. Tendo notícia, fala para a gente, porque é importante mesmo a gente ver
alimento, é importante a gente estar sempre pesquisando, porque as ideias vão mudando, as conclusões vão mudando. Você vê o ovo, por exemplo, era considerado perigoso, você não podia comer mais do que 2 ovos por semana, ou coisas assim. E hoje a gente sabe, pelas pesquisas atuais, que o ovo é um dos melhores alimentos, um dos mais completos. Então, isso vai mudando. Por isso é que eu digo comida multicolorida, porque a gente nunca sabe o que faz bem e o que não faz bem. Né? Algumas coisas que a gente pensa que está fazendo bem pode estar fazendo mal. Então, se a gente mistura um monte de cores diferentes, se a gente está comendo algum veneno, está comendo pouco. Mas a gente está entremeando com as outras coisas. Então, nunca comer muito de uma coisa só. Porque se dá azar, essa coisa que faz mal, nós estamos fritos. Então, vamos misturar tudo, né? Nem sempre eu posso fazer isso, porque eu estou sempre viajando, né? Então, tem lugares que eu estou, só tem que comer, só tem aquilo que tem tá no restaurante para comer mesmo, às vezes restaurante pequenininho, aí não tem jeito, né? Mas eu estando em casa, eu faço questão de pegar o máximo possível de coisas diferentes para ter, né? Que é o que a gente deve fazer. E a gente vai vendo que é isso que Sara falou, você se sente bem, você começa a se sentir bem. Eu não tenho a coragem de fazer o que Sara fez, de tirar a carne toda. Não, essa coragem eu não tive ainda, eu acho que eu não vou ter nunca, porque, para mim, eu sou um carnívoro. Não que eu coma muita carne, não, eu também como pouca carne, pouquíssima carne, mas eu não deixo de comer a carne, como eu não deixo de comer nada, eu como de tudo. Diga, Sara. Ô, professor, o que era pior, na verdade, não era isso. É porque meu esposo, meu filho, comiam a carne. E só eu estava fazendo essa limpeza, que era uma semana, né? É horrível, você está olhando para comer. Teve um dia que ele foi sair, né? Falou, faz uma farofinha. Eu falei, ai, meu Deus, uma farofinha tá bom. Aí fui fazer a farofinha, a menina quase babava, assim, eu querendo a carne, digo, não posso. Não vou comer carne. Tampei a farofa para ele levar, né, para onde ele ia, mas eu não comi. Costela de suína assada, eu fazia para eles, mas eu não comia. Você foi falar um troço desse agora, começou a me dar fome agora. Ai. Não, mas para quem está fazendo a dieta e que não pode comer e os outros podem, peraí, aí é demais. Aí realmente é. Que é por isso que eu falo, quem tem filho autista tem que fazer o sacrifício. Porque tem que não ter em casa açúcar refinado, glúten, leite, conservantes, corantes, soja. Tem que não ter em casa, porque senão é chato, porque ele está vendo, né? Aí vem, Tatiana diz, e quanto o consumo de açúcar e refrigerante provoca o déficit de atenção? Não é que provoque o déficit de atenção. Tá? Peraí, que tem mais uma pergunta aqui que foi... ontem, Tatiana, tivemos uma live com o nutricionista sobre o tema como blindar o sistema imunológico nessa quarentena. Vitamina D e vitamina C, certíssimo. Músculo que faz bem à saúde. Na realidade, as carnes, elas têm as proteínas. Apenas a gente pode substituir a proteína da carne com outras proteínas. Quem é carnívoro não quer nem saber dessa substituição. Tá? Mas quem não é carnívoro pode substituir tranquilamente. Tá? Tanto que vários amigos meus que são vegetarianos e tudo, aí dizem, para que comer carne se a gente substitui a carne por essa proteína? Mas não tem graça. É que nem minha mulher falou que eu gosto do vinho tinto, né? Então, eu tomo sempre uma taça de vinho tinto no almoço. Aí ela disse, não, eu descobri agora que o que faz bem do vinho tinto para a saúde é a uva vermelha. Então, se você tomar suco de uva, faz o mesmo efeito que o vinho tinto. Eu digo, qual é a graça? Não tem graça nenhuma. Eu vou tomar suco de uva em vez de vinho? Não, de jeito nenhum. Então, mas realmente ela tem razão. O suco da uva vermelha que faz bem ao organismo. Não é o vinho. Não, o vinho tem o álcool, que realmente o álcool faz mal ao organismo, né? Mas eu prefiro o vinho do que o suco de uva, lógico. Pelo menos uma taça, né? Taça mesmo, pequenininha, né? Taça. Agora, o déficit de atenção que Tatiane perguntou em relação ao consumo de açúcar, o açúcar branco não é que ele provoque o déficit de atenção. O açúcar branco, ele reduz a serotonina e a dopamina que estão sendo geradas pelo cérebro entérico. Essa redução faz com que diminua
a nossa disposição, tá? E a atenção também, mas não provoca o déficit de atenção, porque o déficit de atenção já é uma coisa mais séria. Nós vamos ter até um curso para isso, que é o 4º curso, né? O 4º curso é dislexia, descalculia. Aí a gente vai falar também sobre outras anomalias e síndrome de Irlen e déficit de atenção. No 4º curso, a gente vai entrar nesses detalhes, né? Então, realmente, existe uma redução da atenção, mas não a provocação do transtorno que traz o DDA, né? Não. Realmente, Cariane disse que Sara é uma guerreira, realmente é. Conseguir fazer o que ela fez, meu Deus do céu. Ai, ai. Suco sem açúcar, dislexia, por que, Tatiana? Tem alguma, você viu alguma coisa assim em relação à dislexia? Tatiana, cadê? Que foi escreveu aqui, suco sem açúcar, não sei. Eu sei que o suco sem açúcar branco é o ideal. Aliás, o suco ideal, aliás, o melhor é comer a fruta, tá? Porque quando a gente já pega a fruta e transforma em suco, a gente já está perdendo uma série de coisas fantásticas que a fruta tem. Então, o ideal é comer a fruta em si. O suco você já perde um pouco. Aí, se você vai fazer o suco, ainda põe açúcar, aí é que estraga tudo. Aí acaba de estragar tudo. Então, eu não acho bom, não, né? Realmente. Então, é isso. Ou seja, a alimentação é a coisa mais importante para a gente. A gente é o que a gente come mesmo, e nós temos que tomar muito... Tatiana, você que está aí, isso que você falou do suco sem açúcar relacionado à dislexia, você está me ouvindo ou não? Tatiana, está me ouvindo? Acho que não. Tá. Ok, quando eu estava falando dos transtornos, entendi. Certo. Uhum. E nós vamos falar sobre isso. Dislexia, descalculia, síndrome de Irlen, que muita gente não conhece, a gente tem que descobrir, identificar se tiver, porque atrapalha muito a vida das pessoas. Sim, professor, é Tatiana aqui. Oi, diga, Tatiana. Eu citei dislexia quando o senhor estava falando dos transtornos, mas não é que tem nada relacionado com suco sem açúcar, não. Tá. Entendeu? Só foi um complemento da fala que o senhor estava falando. Tá. A dislexia é uma das coisas que a gente tem que tomar. Dislexia e descalculia são duas coisas que nós temos que estar muito atentos, inclusive na descoberta, identificação, porque eu já peguei muito disléxico que, na realidade, era bloqueio emocional trazendo os sintomas da dislexia e outros da descalculia. Tá? Então, o tratamento é o mesmo, tanto quem tem bloqueio emocional como quem tem a dislexia ou descalculia mesmo, né? Quer dizer, o acompanhamento educacional, tá? Que nós vamos ver quando a gente vier falar desses outros dos transtornos mais tarde, né? No 4º curso nosso. Aí nós vamos ver o tratamento exato que serve para todas as crianças. Todo o tratamento que a gente faz para uma criança com autismo, TDAH, microcefalia, a criança que acabou de nascer e fez aí só vamos ver amanhã, que ela fez o exame e deu baixa vasopressina no líquido cefalorraquidiano. Se a gente fizer isso na criança assim que nascer, a gente já sabe que essa criança com 3 anos e meio vai se transformar em autista. Então, nós estamos preparando todo um protocolo para passar para tudo que é creche, etc., para que a gente já comece a trabalhar, que essa pesquisa foi recente, tá? Eu coloquei todos os meus alunos de neuropsicopedagogia, psicopedagogia, professores, todos os que estão trabalhando comigo, para me ajudarem a preparar um protocolo de acompanhamento das crianças no berçário, na creche, na educação infantil, para que a gente tente, por causa da pesquisa de Karen Parker, que nós vamos ver amanhã não, quinta-feira, né? Que nós vamos ver quinta-feira, que ela descobriu isso, uma coisa fantástica. Quando a criança nasce, se a gente consegue fazer o exame do líquido cefalorraquidiano e descobrir que o nível de vasopressina está baixo, toca o alarme. Essa criança vai ser autista. Ela não é aquela criança que nasce com sintomas autistas. Essa é a criança que nasce super normal. Anda no lugar certo, fala na hora certa, se desenvolve certo, tudo direitinho,
e quando chega com 3 anos e meio, pumba, se transforma em autista. Então, o desespero de Karen Parker, né, que a gente estava conversando via internet essa semana passada, é quem pode desenvolver isso. E nós vamos tentar. Nós vamos tentar fazer um protocolo, todos vocês vão tomar conhecimento, e quem estiver trabalhando com crianças do nascimento até 3 anos e meio, né, eu vou recomendar que siga esse protocolo que a gente vai desenvolver, que é justamente para tentar acostumar. Olha o que a gente vai fazer. É tentar acostumar o cérebro ao funcionamento regular para não deixar ele interromper isso e se transformar em autista. Se nós vamos conseguir, a gente não sabe. Tá? Mas com muita coisa que a gente já tentou, a gente conseguiu. Vamos ver, né? Aí eu vou passar para vocês todos fazerem essas experimentações também, né? Quem tiver criança pequena, nem interessa se deu vasopressina abaixo ou não, fazer com todo mundo, porque não, quem ia ser autista não vai ser autista mais. Tá? Vamos ver se a gente consegue isso, né? Então, essa é mais um. Renato tem déficit de atenção, a coisa que me ajuda a concentrar é o café. Não sei se tem ligação direta. O café é um estimulante, Renato, que realmente ajuda no déficit de atenção, sim. Tá? E o café, assim como o chá preto e o chá verde. Chá verde é melhor que o café para você, porque ele não faz tão mal, porque o café é ótimo para isso, mas ele é ruim para outras coisas, né? E o chá verde, principalmente o verde, ele tem a vantagem do café para você, mas não tem as consequências ruins do café. Tem a parte boa e não tem a parte ruim. Seria o chá verde, né? E aqui, qual o exame para descobrir se tem... Cadê? Rosângela, se tem alergia a glúten. Não é teste alérgico, não, porque o glúten não é alergia. O problema do glúten para o autista, para o TDAH, é intolerância. Então, não aparece nada como na alergia. Tá? A intolerância vai provocar o problema no cérebro, a inflamação cerebral. Então, por isso que os médicos não descobrem, porque aqui não dói. Não tem receptores de dor no cérebro. A inflamação vai fazer com que ele fique inquieto, agressivo. Às vezes, se a inflamação é no local da fala, ele não vai falar durante muito tempo. Numa inteligência, ele não vai ter aquela inteligência, não vai raciocinar direito. Então, onde a inflamação estiver atuando no cérebro, vai prejudicar o desenvolvimento do autista. Por isso que a gente tem que passar a não deixar inflamar. E não deixar inflamar é lá no intestino. Agora, como é que a gente sabe se a pessoa tem ou não alergia ao glúten, que não é o que a gente está falando? Alergia ao glúten e alergia à caseína e à lactose é exame antialérgico. Mas a intolerância cerebral a isso, no Brasil, eu não conheço nenhum laboratório que faça. Os únicos laboratórios que eu conheço são Great Plains Labs, nos Estados Unidos. Então, os nutricionistas que trabalham com autismo e TDAH têm contato com Great Plains Labs. E fica um pouco caro fazer um exame. A gente faz só um pingo de sangue numa fitinha, manda para o Great Plains, ele manda o exame da intolerância completo. Mas é um exame caro, não sei quanto está. Quem for de Passo Fundo, a Daniela, nutricionista de Passo Fundo, que era da clínica Psicolúdico, não sei onde é que a Daniela está agora. Tá? Mas aí eu vou depois falar para vocês. Mas vamos ver, nutricionistas que trabalham com autismo. Qualquer nutricionista que trabalhe com autismo pode ter, e até se encontrarem nutricionista, manda entrar em contato comigo. Porque aí é o nutricionista quem pode fazer esse acompanhamento da intolerância. Tá? A gente não deve fazer as coisas por conta própria. O ideal é sempre ter um profissional competente para isso. E o melhor profissional para as intolerâncias alimentares é o nutricionista. Tá? Outra coisa que seria... E é com sangue. O exame é de sangue, sim, que a Rosângela já perguntou. Renata, já falei. O estudo. Qual estudo? Cariane, qual estudo que você perguntou que já foi publicado? O estudo que eu já me perdi aqui, que eu não li quando você escreveu. Tatiane está aí? Eu quero fazer uma pergunta. Massa!
Eu tenho dificuldade em memorizar. Às vezes eu estudo ou leio alguma coisa e tenho dificuldade em memorizar. Por que será? Um monte de coisa. Olha só, para começar, estresse. Estresse é a primeira coisa. Segundo, sono incorreto. Estresse e a noite de sono incorreta, ou seja, você não preparar a noite de sono, que nós vamos ver como fazer na quinta-feira. Tá? O estresse, eu falei, quinta-feira a gente vai ver como é o sono correto. Tá? Então, esses dois já... E outra coisa, a forma de memorizar pode estar errada. A forma de memorizar nós vamos ver no... Nós vamos ver a quinta também, uma parte, e a outra parte nós vamos ver no terceiro curso nosso, que é domínio de classe. Até avisar o pessoal que não é professor, que o curso daqui vai ser o próximo, que é a personalidade humana, mas o outro, que é domínio de classe, ele é o curso e... Cadê? Ele é o que vai ensinar a gente a essa parte toda da memória, como nós fazermos... Por exemplo, vai ler um livro. Como é que você vai ler um livro economicamente? Economicamente significa não fazer aquilo que você está lendo e tem que ler 30 vezes para lembrar daquilo que você leu. Ou você está lendo um livro, quando chega no próximo capítulo, já não lembra nada do primeiro capítulo. Isso é completamente antieconômico. Então, nós vamos aprender como ler economicamente, ou seja, uma vez só. Como ler uma vez só e memorizar. Tá? Então, o que você precisa saber é, primeiro, estresse e a noite de sono bem programada. Isso a gente vai ver quinta-feira. Agora, os processos de memorização, que nós vamos ver depois, são importantíssimos. Como nós fazemos isso? Tá? A leitura, por exemplo, deixa eu adiantar rapidinho para vocês, a leitura de um livro, para vocês que já estão precisando ler livro para se lembrar do dia seguinte. Parece que dá mais trabalho, mas não dá, não. Vai ler um livro, esteja sempre com a caneta na mão e com o caderno do lado. Ou com um lápis na mão que possa escrever no próprio livro. Eu não uso isso, eu uso caneta e o caderno do lado. Leu um parágrafo, raciocina o que você entendeu do parágrafo, não passa adiante, não. E escreve o que você entendeu do parágrafo. Ah, mas vai levar um tempão. Não, vai ser mais econômico. Porque você vai gravar. Se você quiser ser rápido e ler o livro todo sem fazer isso, você vai ter que ler 10 vezes. E mesmo assim não vai dar certo. Lendo assim é uma maravilha. Parágrafo, parou no parágrafo, escreve o que você entendeu daquele parágrafo. Vai para o outro, escreve o que você entendeu do outro parágrafo. Vai para o outro, escreve. Você vai ver. Nunca mais você vai esquecer porcaria nenhuma. Tá? Porque só em você olhar o caderno, só as anotações suas, você já entendeu todo o livro que você estava lendo. Gente, eu faço isso direto. Faço isso direto. E o pessoal se espanta com a minha memória. Leva um susto. Aí eu digo, é porque você é velho, eu sou um jovem, adolescente de 73 anos, é por isso que eu tenho boa memória. Você é um velho de 18, 19, 20, 21, entendeu? Essa é a diferença. O dia que você tiver tão jovem quanto eu, talvez você tenha a mesma memória que eu. Esse aqui é o detalhe, entendeu? Aqui, Tatiane, os probióticos são micro-organismos vivos que agem no corpo, facilitando a digestão e absorção de nutrientes, podendo ajudar a fortalecer a imunidade. O probiótico é quem vai substituir, aumentar a nossa flora intestinal. Exatamente. Então, a gente, quando está com a flora intestinal, por exemplo, a criança, como eu falei, que tomou amoxicilina, né? Procurar um nutricionista para ver quanto de probiótico eu posso dar para meu filho antes da vacina, senão já era, ele vai não estar protegido e vai tomar vacina, probiótico. Agora, a gente não pode dar probiótico assim, né? Crianças autistas que pararam de falar pode ser consequência dessa inflamação? Com certeza é. É consequência. Os médicos dizem que não, porque não sabem isso, porque isso não é da área médica. Isso aqui não é da área médica, é da área nutricional. É nutricional. Por isso que a gente vê, nós temos que tomar cuidado que não existe só médico no mundo. Existem todas as outras profissões. Cada profissão tem o seu conhecimento. A gente tem na cabeça que o médico conhece tudo do mundo e a gente não conhece nada. Não é assim. Cada um tem o seu conhecimento. Tá? Então, é temporário parar de falar?
Sim. Ah, o de Karen Parker? Já foi publicado o estudo de Karen Parker, sim. Escreve para mim, vocês todos têm. Deve ter o meu e-mail, o meu WhatsApp, meu tudo, né? Deixa eu botar aqui. Vocês devem... Professor? Oi, diga. Para a gente aqui, eu acredito que aqui no Pará mesmo, aqui em Pixuna, que o senhor, né, já veio aqui, o que tem sido muito difícil para a gente essa questão do nutricionista, né? Para dar esse direcionamento para os pais. Né? Nem todos os nutricionistas têm esse conhecimento. E a gente observa que isso é geral, parece, né? Tá em todas as cidades, em todos os estados. Então, isso complica bastante por a gente não ter uma orientação, né, de nutricionista para os pais, nesse caso, para a gente indicar. Esse é o problema. Nós precisamos ter uma formação de nutricionistas ou até técnicos de nutrição, tá, para isso. Então, a gente precisa fazer isso, tá? Fazer isso, fazer essa informação o mais rápido possível. Isso é importante, não há dúvida. E a gente pode mesmo programarmos isso, tá? Ver se a gente consegue fazer, ver se eu consigo os nutricionistas que eu formei, que eu formo os nutricionistas não em nutrição, tá? Que a minha área não é nutrição. Eu formo no autismo, no TDAH, nos conhecimentos de tudo. Agora, eu digo, a parte de nutrição, vocês têm que estudar, que eu vou tirar dúvida com vocês, tá? Então, eles acham gozado, né? Mas você que ensina. Não, nutrição não. Eu ensino o autismo, o TDAH, tudo. Agora, a especialidade de cada um é de cada um. E eu vou perguntar lá, porque eu preciso saber mesmo. Me ensine. Eu ensinei você uma coisa, agora você me ensina a parte de especialidade sua. Por isso que eu procuro um nutricionista para fazer as substituições que eu preciso passar para alguém. Lógico, não sou eu que vou dizer, porque quem tem que estudar nutrição sou eu. Embora eu não perco tempo, né? Aqui, esse livro fininho aqui é nutrologia, toda a Bíblia de nutrição. Eu digo que não estudo, mas eu acabo tendo que estudar essas porcarias todas. Senão já era. Mas aí também é porque eu sou viciado em estudar, né? Aliás, é uma coisa maravilhosa. Para quem não descobriu isso, o estudo em si, né? A leitura é uma viagem, o estudo é uma viagem, cada vez a gente descobre mais coisas. Eu, pelo menos, sempre fui um aventureiro a vida toda, aventureiro mesmo, de aventura mesmo, né? Inclusive intelectual, mas todo tipo de aventura. Bom, gente, deixa eu ver aqui. Eu gostaria de falar. Diga, Rosana. Quando o senhor estava falando sobre os tipos de memória, eu percebi que eu me encaixo muito lá na memória espacial. Sou professora de AE e eu passei a perceber, porque quando eu ia trabalhar a língua de sinais com os meus alunos, eu não conseguia acompanhar as mãos, porque eu não conseguia processar um texto, uma frase, por exemplo, eu precisava fazer o sinal e, ao mesmo tempo, aquilo que eu estava transmitindo para o aluno, e eu percebia. E aí eu comecei a perceber também na minha casa que, quando o meu marido ou meu filho fala comigo, eu peço para um dos dois parar, porque eu não consigo ouvir os dois ao mesmo tempo. E eu não, se alguém me mandar buscar alguma coisa, disser que está em tal lugar, eu chego lá, eu olho e eu não consigo perceber. Isso cada um de nós tem uma formação cerebral diferenciada. Nós não somos iguais, e isso pode ter certeza. Então, o que a gente tem que ver é se alguma dessas procedimentos nossos nos atrapalha. Se alguma dessas coisas nos atrapalha, aí nós temos que tentar desenvolver isso de alguma forma. Por exemplo, esse que eu falei do raciocínio só lógico, né? Que às vezes atrapalha muito, isso atrapalha muito a vida do homem em geral, né? Mas tem muitas mulheres que têm esse raciocínio e atrapalha também. Então, o que a gente precisa? Desenvolver o hemisfério cerebral, para que isso funcione bem. Eu criei uma com o pessoal da Coreia do Sul, uma vez, os meninos de lá, que foi o seguinte, fazer uma coisa que eu não fiz aqui ainda, que é fazer competições para os meninos de uma área que eles nunca dão importância, para poder desenvolver a área associativa. Então, os meninos eram obrigados a quê? Pegar
várias flores diferentes. Aí eles estudavam o nome da flor, o formato da flor, cor da flor e o aroma, sentia o cheiro. Tá? Aí depois vendava os olhos de todos eles, ver quem conseguia, pelo cheiro da flor, dizer como era ela, como era o formato, como era a coisa, pétala, tudo. Então, com isso, você está atingindo o hemisfério direito cerebral do menino, que é muito mal desenvolvido, que o cérebro esquerdo cerebral do menino que é mais desenvolvido. E tem menina que é a mesma coisa, então a gente tem que fazer a mesma coisa. Então, o ideal é a gente descobrir o que está faltando, se atrapalha, se não atrapalha, não tem problema nenhum. Agora, se atrapalha, aí fazer exercícios que estimulem outra forma de raciocínio, tá? Essa forma de associativa. Eu acho uma confusão a forma associativa. Para mim não adianta mais tentar não ser lógico, né? Mas eu acho uma confusão. Eu não consigo entender o raciocínio da mulher de jeito nenhum. A gente fala isso, ela quando fala isso, vai ligando a milhões de coisas. Mas eu falei para você, você falou 30 coisas. Não, mas eu queria dizer aquilo. E por que não disse só aquilo? Não, mas tem que rimar. A mulher nunca fala uma coisa só. Ela sempre relaciona 30 outras coisas. E quer que a gente entenda. Não tem condição. Bom, mas eu não posso falar mal de mulher, que tem mais mulher do que uma aqui. Bom, gente, olha, então, quinta-feira a gente volta, vamos ver se a gente começa 7 horas mesmo, né? A gente vai lá o máximo possível. Qualquer dúvida que vocês vierem ter, mesmo antes de quinta-feira, entre em contato, passa o WhatsApp já botei aí, tá? E-mail, WhatsApp, como quiser, para conversar comigo, que eu estou à disposição de vocês e estarei sempre. Ou seja, nós estaremos sempre à disposição para tirar o máximo de dúvida possível. Quanto mais nós tivermos esses conhecimentos que a gente está buscando o tempo todo, porque o mais fácil é buscar, né? E se eu não passar, não adianta nada, né? Não adianta nada ficar comigo, vai entupir aqui. Não adianta nada. Aí vamos desentupir aí. Não serve para nada. Ok, gente? Então, é um prazer imenso estar com vocês aqui. E até quinta-feira, às 7 horas, tá? A gente entra um pouquinho antes. Um abração para todos vocês. Até lá, gente. Beijo. Tchau, professor. Maravilhoso. Professor, tá tão bom que a gente não quer sair. A gente está esperando. A gente está esperando mais. Quem tiver dúvida, tiver alguma dúvida, pode ir ficando. É só porque eu marquei 9 horas, né? Então, quem tiver que sair, pode sair até lá. E quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Gente, o mundo é pequeno, viu, Núbia? Com certeza. Vocês se encontraram agora, é Nubem? Se encontrou agora. Veja só. Eu ouvindo. Eu disse, a Núbia Andrade é ela. Não, esse Zoom é ótimo por causa disso. Maravilha, que reencontro. Que mundo pequeno. Coisa boa, né? Eu fiquei feliz de te ver aqui com o professor. Veja, foi maravilhoso, menina. Eu corri atrás. Falei, vou me inscrever porque eu não posso perder, não. Porque eu amo. Falo do cérebro, eu gosto. E foi esse professor maravilhoso. Ele sabe tudo. Não fala assim que eu fico metida besta. Ele já falou que tem 8 anos. Aí a gente vai amar ele mais ainda, né? Não fale assim. Parabéns, professor. Foi sensacional. Tati. Obrigado, Tati. Foi ótimo. Aprendi demais. Ok, Tati. Quinta-feira é firme e forte. Tá certo? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Maria, até tchau. quinta. Tchau. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau. Núbia.